Muito bom dia a cada um de vocês. Um prazer enorme Gratidão. ver todos vocês por aqui nessa manhã de sábado que a gente vai estar aqui fazendo a nossa aula extra, né? Nossa aula especial aí, como live para aquecimento para o nosso workshop. Eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, e eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística, e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida depois de 12 Gratidão. anos que a gente não se via. E junto a gente está construindo linha emocional. Para que a gente está misturando essa parte técnica com parte emocional? Por que fazer essa mistura, né? Justamente porque a gente tem somado os 47 anos de contato com as ferramentas do Lean e a gente percebe que normalmente a falha na implementação desses projetos, na implementação da ferramenta, é normalmente porque as pessoas são ignoradas, são deixadas de lado. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro e a gente poder entender um pouquinho melhor. Quando uma pessoa vai receber uma tarefa e ela sente que, poxa, está passando para mim, esse gestor aí tá querendo me prejudicar, isso aí não está legal não, podia passar para qualquer um, essa tarefinha aí que ele está me mandando, qualquer um faria. Eu devia mandar lá para o estagiário, para qualquer um aí, não para mim. Tá me Tá? Tá desrespeitando? me desrespeitando, né? Eu tenho tanto tempo aqui, está me desrespeitando. Essa pessoa está se sentindo excluída do grupo. Essa pessoa está se sentindo excluída desse grupo. E quando alguém está se sentindo excluído, mais do que não fazer a tarefa que ele deveria, ele vai começar a jogar areia, torcer contra, fazer com que esse grupo não seja bem sucedido. Por quê? Se o grupo for bem sucedido, ele não fez falta nenhuma. E aí a pessoa que sente que não fez falta, não era importante para esse grupo, ela não vai se sentir muito bem. Agora, por outro lado, se esse grupo não vai bem, essa pessoa vai falar, tá vendo? Se eu tivesse lá, teria sido diferente. Então agora vai ter que vir pedir aqui por gentileza, aqui, vem pedir de joelhos aqui, para eu voltar para o grupo. E isso não é só essa pessoa, não é só esse caso, isso é todo mundo. O ser humano é assim, mais ou menos dependendo da maturidade de cada um. Mas o ser humano funciona dessa maneira. E é assim que a gente entende. Agora, com a gente aplicando as técnicas aí que a gente fala, né, do Lean emocional, fazendo esse agrupamento, na hora de transmitir, né, fazendo diferente, na hora de transmitir essa tarefa para esse funcionário, para esse colaborador, o gestor chega para ele e coloca, olha, eu tô essa função, essa tarefa, ela é extremamente importante, você tem habilidade tal, tal e tal, que é fundamental para o sucesso dessa tarefa, e essa tarefa é importantíssima para o sucesso do grupo. Por isso que eu estou confiando em você, por isso que eu estou transmitindo para você essa tarefa. Então, eu conto com a sua atenção nessa tarefa para o sucesso do grupo. Aí as coisas mudam totalmente de figura. Essa pessoa passa a se sentir pertencendo ao grupo, integrada no grupo e engajada com o comprometimento de cumprir a tarefa que lhe foi delegada. E aí as dificuldades, aquela monte de força contra, né, jogando contra essa implementação, vira a favor, vira estar junto, vai estar agregando valor, vai estar engajado no grupo total. E isso faz toda a diferença na implementação das ferramentas do Lean, na verdade, de qualquer projeto, mas nas ferramentas do Lean essencialmente. Não é isso, Yoshida? Exatamente, Borgomoni. E como o tema, né, de hoje, né, fala de fazer perceber, né, ou ter resultados a partir de fazer perceber, né? Então, o primeiro ponto é perceber que o fator humano é importantíssimo nesse processo, né, de desenvolvimento de atividades, né? É isso E, aí. Isso bom, aí. Deixa eu só lembrar que no próximo sábado, né? A gente está aqui nesse sábado de aula. No próximo sábado, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, um workshop totalmente gratuito. Você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa estar inscrito. Então tá o link aqui no chat. Eu sei que vocês já estão inscritos, mas quem já está inscrito, gratidão. E aí eu peço a gentileza de encaminhar a inscrição aí para os amigos, para os colegas de trabalho, para os parentes, manda para todo mundo, para a gente ter bastante gente aí, para a gente poder impactar o maior número de pessoas
nesse workshop que vai ser realmente sensacional, tá certo? Lembrando que vão ser 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, para a gente se trabalhar no nosso autoconhecimento, trabalhar internamente, para a gente poder transbordar coisas boas, porque a gente só transmite para as outras pessoas aquilo que transborda dentro da gente. Então a gente tem que estar bem internamente para poder transmitir coisas boas. E depois mais duas, né? Mais duas dinâmicas técnicas misturando a parte emocional, que aí sim vocês vão ter uma amostra, um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional, tá certo? Então, Yoshida, vamos lá, vamos para a apresentação, que tem bastante conteúdo, e o tempo já está urgindo, já está passando, vamos lá. Vamos lá, Bom, vamos lá. bom dia, pessoal. Bom, só uma apresentação rápida. Yoshida, 18 anos de Toyota, 6 de Denso. Tem bastante coisa que nós percebemos pelo caminho e estamos aqui para compartilhar hoje, né? Bom, então, nós estamos trabalhando com linha emocional, porque nós percebemos que o mindset é tão importante quanto a técnica e a organização, ou seja, mindset forte, técnica forte e organização, esse conjunto nos leva ao sucesso. E o nosso propósito é desenvolver pessoas, né, primeiro, para depois, né, essas pessoas gerarem resultado econômico. E esses resultados sempre vão ser expressivos e duradouros, porque as pessoas vão estar bem desenvolvidas, com capacidade de melhorar as condições de trabalho, né, e melhorar a eficiência, melhorar a produtividade, né, e também capazes de enxergar, né, as necessidades de estrutura, de organização da empresa para gerar os resultados. Nós trabalhamos atuando em treinamento de gestão e Kaizen, né, desde estratégico até operacional, né, e aplicando, né, fazendo o pessoal entender todas as técnicas, interligações das técnicas, e também aplicando consultoria de gestão e Kaizen, suporte para implementação. Também trabalhamos voltados para a melhoria de produtividade e capacidade dos nossos clientes, e também fazemos o pacote completo, que inclui desde mindset, técnica, organização, preparar a estrutura e fortalecer a estrutura para ter o resultado realmente duradouro, né? E toda a equipe engajada gerando esses resultados. Nós já atendemos vários clientes de várias áreas, serviços, bens de consumo, automobilística, agro, né? E por aí afora, porque a aplicação dos conceitos do Lean são aplicáveis em todas as empresas onde houverem processos, e isso é importantíssimo, que todos continuem evoluindo, continuem crescendo para termos resultados não só como indivíduo, não só como empresa, mas como país, inclusive, gerando prosperidade, e isso reativa ou ativa mais ainda nos resultados e potencializa resultados futuros também. Bom, e o que nós percebemos, né? O tema da live de hoje é resultados fazendo perceber. Então, Yoshida e Borgomoni, 47 anos de experiência vivida, nós percebemos que esses 4 valores são fundamentais para o sucesso de todos. E, primeiro valor fundamental, para ser um competidor vencedor, você tem que ter habilidade emocional, né? Inteligência emocional, tem que ter vontade, tem que saber todas as técnicas para lutar, para ganhar, para gerar resultados, né? E tem que estar treinado e organizado com uma estratégia de trabalho. Isso aí é fundamental, querer, saber e estar capacitado para exercer essa vontade, né, de ganhar. Segundo é que todas as crises, sempre haverão crises, e não adianta reclamar quando ela vem, não adianta perecer, né, e ficar prostrado quando ela vem. Nós temos que estar prontos sempre, né, através de desafios, né, nos desenvolver e poder enfrentar qualquer crise. Terceiro valor fundamental, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, laços de união. Nós temos que trabalhar diariamente para construir laços de união, laços de colaboração e confiança. Dessa forma, nós criamos um time invencível de vencedor. E terceiro, né, quarto valor fundamental. Toda essa jornada não tem que ser uma jornada de sofrimento. Tem que ser uma jornada com alegria de viver. Ou seja, todo dia eu termino o dia ciente de que eu fiz exatamente o que eu preciso para chegar onde eu preciso. Então, ter propósito, ter consciência de onde você está, onde precisa ir, é fundamental.
e que essa jornada seja plena, né, de resultados dia a dia, que no fim da vida vai ser um resultado gigantesco, que é o nosso sucesso e a nossa plenitude de vida. Vamos completar esse tema aqui com o seguinte. O termo Ikigai surgiu lá no Japão, e o pessoal lá vive feliz, e é o lugar que tem mais centenários no mundo, é lá nas ilhas de Okinawa, lá no Japão. E lá eles aprenderam a viver esse dia a dia, mas o dia a dia deles tem 4 aspectos interessantes. Todo mundo trabalha porque precisa ter dignidade, mas eles trabalham, né, buscando usar as habilidades que têm e desenvolver cada vez mais as outras habilidades que não têm também. Trabalham fazendo o que gostam, e como é prazeroso, já conecta direto com a alegria de viver. E outro, né, procuram fazer algo que o mundo precisa, né, tem um propósito, enxergam que tem missão de vida, e dessa forma, né, fazendo essas 4 coisas no mais alto nível, com certeza a plenitude de vida vem. Então, esse processo, né, esses 4 valores é a primeira grande parte da percepção nossa, né, da importância, né, de fazer perceber. Como é que faz todo mundo perceber, Borgomoni? É na hora que a gente usa o nosso poder de convencimento, fazendo com que a pessoa entenda o quanto aquilo que ela está fazendo é importante para ela mesma. Isso que é o ponto importante. Mais uma vez, exemplo para ficar mais claro, mais palpável para todo mundo. A gente tem um exemplo clássico, né? Que é aquele operador, né, na montadora, que tem que colocar lá o conjunto, né, instalar o conjunto roda-pneu no carro como um todo. Então, a função dele qual que é? Ficar lá parafusando o dia inteiro, né, parafusando o dia inteiro o conjunto roda-pneu no carro. Mas se esse funcionário entender que a função dele é apenas então somente ficar parafusando o dia inteiro, ele vai fazer aquilo de qualquer jeito. Ele vai fazer aquilo de uma maneira rotineira, chata, insuportável praticamente, né? E ele vai ficar lá o dia inteiro, fazendo aquele negócio, aquela função repetitiva que acaba se tornando um verdadeiro martírio para ele todos os dias. Mas o que é importante fazer com que ele entenda? É claro, condições melhores, equipamento melhor, ergonomia, isso tudo a gente já provê para esse operador. Porém, o mais importante, tem que ter um propósito, tem que ter um entendimento de algo maior. Ter um propósito, na hora que a gente está falando de uma função diária de trabalho, é entender algo muito maior daquilo que está fazendo. E o que é importante? O que é importante que ele entenda transmitir para esse operador? Por exemplo, quem vai comprar o carro, pode ser um familiar dele, pode ser um parente, pode ser um conhecido, pode ser um amigo ou qualquer ser humano que vai comprar um carro. Mas essa pessoa que vai comprar o carro normalmente juntou dinheiro, teve lá as suas economias, está empenhando as suas economias na busca daquele sonho de comprar o carro zero. E essa pessoa vai pegar o carro zero, colocar a família dele inteira lá para sair para passear, para viajar, e durante o percurso a roda sai e pode causar até um acidente fatal, né? E esse entendimento que ele, na verdade, é o responsável pela segurança do cliente final, ele é o responsável por essa segurança, ele que tem que garantir isso, ele que está garantindo isso, vai fazer com que ele tenha total atenção na atividade que ele está fazendo, porque ele não vai querer ser o responsável por um acidente fatal lá, que alguém possa ter ocorrido, né? E isso é extremamente importante, fazer a pessoa perceber o quanto é importante a atividade que ele está fazendo. E aí sim, ele vai fazer com maior esmero, né? Com aquele famoso esmero, aquela atenção total na atividade que ele está fazendo, porque ele vai se tornar o responsável pela segurança dessas pessoas que estão realizando o sonho de comprar o carro zero. Aí ele vai se preocupar com o torque tem que ser direitinho, o posicionamento tem que ser correto, da maneira correta, conforme instrução, padronizado direitinho, porque vai ser importante para ele, não simplesmente porque o chefe está mandando, o gerente está mandando, tem o pessoal aqui enchendo a paciência, falando faz, né? E aí isso tira todas as barreiras da frente, porque quando é importante para mim, eu faço e pronto. Não interessa se tem alguém pedindo ou não.
eu vou fazer porque para mim é importante. Eu entendo que a atividade é importante. E aí as barreiras caem, as coisas fluem muito melhor. Não é isso, Yoshida? Exatamente, Bergomoni. E até aproveitando, né, exatamente o que você falou agora, o conceito da empresa vencedora, né, do atleta vencedor, ele quer satisfazer o cliente. O cliente, aquele que trabalhou a vida inteira com o sonho de ter aquele carro, ele está buscando isso. E para isso, ele tem que construir credibilidade. Não pode ter nenhum carro com defeito, com problema que afeta essa família, né? Então, tem que perceber que é importante, né? Nós temos que fazer cada colaborador nosso perceber que é importante satisfazer o cliente, é importante a gente construir credibilidade todo dia. Por exemplo, no exemplo do Borgomoni, nós falamos de segurança, né? Qualidade relacionada com segurança. Então, quando o pessoal começa a entender o que ela faz e com o que está conectado, né, daí ela começa a prestar atenção e entender o valor do que está fazendo. Então, a parte atitudinal, a parte de comportamento que gera resultados, aparece a partir do entendimento, né, das emoções e também da função de cada procedimento, cada técnica que nós temos que aplicar dentro do nosso sistema de trabalho. E, junto com isso, como agora eu quero satisfazer o cliente, eu conheço um monte de técnica que afeta e pode melhorar o resultado, então eu tenho que construir a estrutura correspondente. Então eu me preparo como pessoa, como grupo, né, nós nos preparamos, e depois, né, esse grupo vai construindo e fortalecendo a estrutura que garante, né, a satisfação do cliente através de usar, né, as técnicas adequadas. Então, nesse processo, relacionamento humano, comunicação de forma adequada, tudo isso vai colaborar para esse nosso resultado. Então, vamos explicar aqui as 4 frentes, né? Então, para o resultado aparecer, né, não basta fazer uma dessas 9 partes que tem aqui dentro dessa tabela, né? Então, tem 3 grandes grupos, né? A parte atitudinal, a parte das técnicas e ferramentas, que é a coluna aqui que está no centro, e na coluna à direita, a parte da organização, né, do corpo preparado. Então, ter somente corpo preparado, só técnica ou só vontade não vai resolver. Ter cada uma dessas palavras que são importantes, uma só delas ou isoladas, não ter todas, também faz parte do insucesso. Então, ter capacidade, né, para organizar a atividade, né, e ela começar a funcionar, não basta só querer, eu tenho que organizar. Então, tem que criar a estrutura de suporte, de patrocínio, tem que criar a coordenação das atividades e a estrutura para o resultado acontecer. Na parte técnica, eu tenho que perceber quem são os inimigos da eficiência e também perceber que eu tenho que trabalhar de forma planejada, não a hora que der eu faço alguma coisa que alguém pedir, né? Então, ser proativo de verdade você sabe onde você está, onde você precisa ir e faz isso acontecer através de atividade planejada. E no meio do caminho vão ocorrer problemas, você tem que usar o Jidoka, né, parar e resolver todos os problemas que vêm pelo caminho e busca a estrutura mais enxuta. E aqui na parte da parte espírito, né, parte atitude, né, na coluna do Shin, né, colaboração é importantíssima. Então, se a gente não percebe que uma andorinha só não faz verão, a gente não trabalha pela união do time, pelo criar o senso de colaboração. Então, se a gente não perceber que criar o senso de equipe, o senso de colaboração é importante, a gente deixa para lá e tenta fazer as outras coisas, todas as outras coisas, e não vai ter sucesso. Então, vamos começar falando aqui, acho que esse colaboração vale a pena enfatizar a colaboração, a importância da colaboração, né, Borgomoni? Sim, é importantíssimo a gente ter colaboração entre os colegas de trabalho. E tudo começa na comunicação, né? Sempre essa é a base de toda atividade que a gente vai fazer, é a comunicação. E como que a gente tem que começar, né? Como é a base, como a mamãe já falava, né? De pequenininho que se torce o pepino, né? Ou, né? Isso a gente tem que levar como ensinamento, porque no começo a gente tem que deixar já tudo alinhadinho do jeito que a gente quer, porque senão depois, para
conseguir colocar no trilho de novo é muito mais custoso, é muito mais difícil. Então, a comunicação bem feita é a base de tudo. E como que é uma comunicação bem feita? Comunicação bem feita tem lá o interlocutor, o canal de comunicação e o receptor. Esse canal de comunicação pode ser qualquer coisa, e-mail, recado, telefone, mensagem do WhatsApp, mensagem em qualquer lugar, recadinho, bilhetinho, escrever no quadro, qualquer coisa. Mas vamos pegar o mais comum, que é uma pessoa conversando com a outra. E aí, o mais importante de tudo nesse relacionamento, nessa ação, é que a responsabilidade pela comunicação é de quem está falando, é do interlocutor. E aí, na hora que faz a comunicação, que infelizmente acaba sendo muito normal, termina a comunicação e pergunta, você me entendeu? E na hora que tem esse tipo de ação, o que está acontecendo? Primeiro de tudo, o interlocutor está passando uma responsabilidade que é dele para outra pessoa. E aí a outra pessoa, na hora que recebe dessa maneira mais agressiva, mais áspera, ela vai querer se livrar disso. Então a resposta é sim, 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 entendi. E aí ela vai estar se livrando do problema, vou estar jogando para lá. Só que o que acontece com isso? Qual que é a consequência de uma atividade como essa? O receptor vai ter que executar aquilo que o transmissor está falando. E o receptor, na hora de executar, vai executar o que ele entendeu, que é normalmente muito diferente do que o interlocutor está falando. E na hora que executa, o interlocutor vai lá olhar e aí começam os atritos. Poxa, mas eu te falei que era para fazer diferente, tá vendo? Agora tá dando tudo errado. Aí começa o atrito. Aí é puxão de orelha, chamada de atenção. Aí, ó, pô, mas você me falou assim, eu entendi isso. Não, mas eu te quis falar aquilo. Aí começa a bagunça e a grande dificuldade de voltar com esse vagão no trilho, né? Voltar com isso no trilho. Então, a gente cria um ambiente muito ruim dentro da empresa na hora que a comunicação não é muito boa, na hora que a comunicação é falha. Então, a base de tudo que a gente faz dentro, tanto na empresa quanto na nossa vida pessoal, é a comunicação. E essa comunicação bem feita é essencial. Então, ao invés dessa maneira agressiva que a gente mostrou da primeira vez, e o interlocutor tendo a consciência que ele é o responsável pela comunicação, na hora de fez a explicação, na hora de conversar, ele pergunta, consegui me fazer entender? A resposta pode ser sim, conseguiu. Então, por gentileza, explica o que você entendeu. Aí o receptor vai falar, olha, entendi isso, isso e aquilo, assim, assim, assado. Se bateu, se é exatamente aquilo que o interlocutor quis falar, ótimo, a comunicação foi bem feita. Se não bateu, o interlocutor tem que colocar mais uma vez. Vou tentar me explicar um pouco melhor e vai, explica a pergunta de novo e até bater. Na hora que foi exatamente aquilo que ele quis transmitir, as coisas funcionam. E aí a execução da parte do receptor vai ser muito mais bem feita, ele vai fazer exatamente aquilo que ele entendeu, que é a mesma coisa que o transmissor quis passar. E aí evita esse monte de atrito, esse monte de problema, esse clima ruim na área de trabalho, que é péssimo, péssimo para qualquer organização. Não é isso, Yoshida? Exatamente. E até aproveitando toda essa que você falou, né, Borgomoni, a comunicação adequada ou fazer perceber, né, a necessidade de forma adequada faz parte do nosso método de trabalho, tanto que vocês podem assistir no próximo sábado, né, a workshop que nós fazemos uma situação inadequada e depois mostramos a adequada para perceber a diferença. Então, sempre a metodologia de fazer o pessoal perceber pode ser falando, como nós fizemos agora, através de demonstrações, né, não bom e melhor, né, e às vezes até, né, fazer perceber, deixa a pessoa errar, né, tipo, a comunicação não foi boa, né, deixa errar, depois chama a pessoa e conversa, olha, não deu certo dessa vez, o que você acha que aconteceu? Ele vai falar, eu falei, mas o cara não faz, não sei o quê, mas aí a gente tem que fazer o cara perceber que ele não se comunicou da forma suficiente para o outro entender direitinho e fazer.
né? Não basta falar, não basta pressupor que o outro já sabe, não basta pressupor que eu falei da forma mais clara possível. De repente, a pessoa não está preparada para entender do jeito que eu falei, né? Então, se eu não conferir, como o Borgognoni falou, né, se ele entendeu mesmo, e eu achar que ele entendeu só porque ele falou sim, a gente vai se conectar com um problema, né? Então, perceber, né, a importância, né, de fazer algumas coisas muito simples, fundamentais. Confirmar se entendeu, né? Além de usar a forma adequada, confirmar se entendeu de verdade. Se a gente deixa de fazer isso, né, se a gente não percebe que isso é importante, nós vamos sofrer as consequências disso, né? Aí, vamos lá. Bom, aí na continuação, pessoal, né, para completar a colaboração, tem que ter senso de equipe e todo mundo se desenvolver. E todos, né, juntos, trabalhando juntos, buscando o melhor resultado, podem, né, agora podemos construir a credibilidade, que é fazer tudo bem feito e resolver os problemas. E antes que a empresa, né, precise, né, porque a credibilidade é para hoje, né? Mas se eu não perceber que inovação é importante para perpetuar a empresa, eu não faço inovação, eu não me desafio, né? Não crio uma visão de longo prazo, não uso a minha credibilidade e não me desafio. Então, sem perceber, né? Se eu não perceber que inovação é importante, né, nossa empresa pode perecer. Ela dura só durante esse hoje, que tem um produto que está vendendo bem, está todo mundo contente. Mas daqui a pouco tem um monte de produto novo que tira o nosso produto do mercado, nós não somos mais necessários para os clientes, né? Daí, porque eu não inovei, eu fiquei fora do mercado. Então, todo esse processo de cada um dentro da empresa perceber a importância de várias atividades é importantíssimo. Quando a gente acha que não precisa ou pressupõe que alguém está fazendo, a gente tem grande chance de ter surpresas desagradáveis pelo caminho, né? E outra coisa que é importante perceber é que você não está sozinho. Nós estamos dentro de uma organização, não importa em que nível, se você está lá no topo, no meio ou na base, todos têm que estar conectados, né? E o pessoal, quando começa a achar que não está conectado, né? Por exemplo, já aconteceu comigo, você está na empresa que todo mundo está dentro do mesmo barco, mas você não sabe nada que está acontecendo no barco e acaba sabendo das coisas que estão acontecendo nesse barco através da imprensa. A imprensa vai lá falar, tal empresa está em projeto novo, não sei o quê, tal. E é desagradável você se sentir, né, excluído do barco, né? Porque, pô, você está lá dentro, o pessoal não confia em você, mas confia na imprensa, né? A imprensa sabe das coisas antes que eu, que tenho que colaborar para a empresa ir para frente, e a imprensa sabe antes dos projetos da empresa do que eu, né? É estranhíssimo, né? Muito complicado. Muito Bom, complicado. Isso não pode acontecer. exatamente. Outra coisa que nós temos que perceber, que hoje nós estamos aqui no dia a dia, né, na base, né, na parte laranja aqui, cada pessoa, hora a hora, tem atividade, e a gente acha que, pô, que atividade sem sentido, né, como o Borgomoni falou lá no início da apresentação, mas tudo tem que estar conectado com um plano de longo prazo, né, com uma estratégia de trabalho. Então, se a comunicação, né, nós temos que perceber que se nós não estamos enxergando o que está acontecendo lá em cima, nós temos que buscar. E quem está lá em cima, se começa a perceber que não está indo para a direção que precisa, também tem que se esforçar, né, para conectar, né, e que quem está lá embaixo entenda exatamente o que precisa ser feito no longo prazo, no médio prazo, né, e no curto prazo. Então, esse processo de, né, também, né, cronograma, visão, etc., né, plano de empresa, faz parte dessa comunicação adequada. Se o pessoal não sabe para onde está indo, pode estar remando para o lado oposto, né? Então, isso é muito importante, pessoal. E, principalmente, cada pessoa que está na empresa, né, eu tenho que perceber se ela está completa, né, e apta para realizar o que nós precisamos. O que significa estar completo e apto? Ela tem vontade, ela tem um propósito próprio e também está conectado com o propósito da empresa, está se desafiando, está saindo da zona de conforto, porque progredir significa sair da zona de conforto, significa se desafiar. Ela tem uma base forte que forma senso de time, né, respeito e senso de criação de senso de união. Se não tiver, né, eu tenho que fazer ela perceber que isso é importante, né? E nós temos que perceber se a pessoa está ou não está completa, né?
Então, ela tem se esforçado, né, para criar uma organização que buscando resultado, buscando entender o que acontece, está realmente conseguindo, né, ter vontade, tentar se organizar e efetivar através de consensar todas as atividades que são necessárias e realizar a melhoria. E aqui tem um ponto que aconteceu com Yoshida aqui, né? Eu me considerava uma pessoa completa, né? Bem completa, super bem boa, bem preparada, né? Eu vou até dizer que pessoa que resolve problema mata problema. Então eu me coloquei como atirador de elite, resolve qualquer problema importante, atirador sniper. E eu achava que sozinho, bastando ser um sniper, era suficiente. Aí eu tive que perceber que a andorinha só, por melhor que seja 100% de taxa de acerto, dá um tiro por vez, e temos milhares e milhares de problemas, e Tachibana-san, que era o nosso diretor, falou para o Yoshida, nós precisamos do sniper, né, nível gerente, nível diretor. Porém, nós precisamos de todo o staff capacitado para resolver problemas, para matar problemas. Se a taxa de acerto for 10%, né, 2.000 colaboradores resolvem 200 problemas, você resolve um por vez. Então, ele me fez entender que um por vez, bem feito, não é suficiente. Agora, todo mundo atirando e resolvendo coisas, a gente tem resultados, né, tipo 200 problemas resolvidos, 5.000 problemas resolvidos. Né? De repente, todos se tornando sniper, é um resultado muito fantástico perto de um sniper só e ninguém atira, né? Então, fazer perceber isso também, né, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do trabalho do gestor, faz parte de nós mesmos, né, nos posicionarmos, né, dentro de inspirar as pessoas que estão à nossa volta. Porque se a gente não perceber que a empresa somos nós, a gente vai ficar falando, a empresa não dá plano de carreira, a empresa não tem organização adequada, a empresa tem falha ali, tem falha lá, acolá e não sei o quê. Mas a gente tem que perceber que quem resolve todas essas falhas é quem está dentro da empresa, que somos nós mesmos, né? Então, vocês estão percebendo que a vida é um perceber infinito? Qual a importância de a gente estar consciente nesse processo, Borgomoni? Importantíssimo, né? A gente tem que estar sempre muito consciente quando a gente está fazendo qualquer atividade, seja da nossa parte profissional, seja na nossa vida pessoal, a gente tem que estar sempre muito consciente e, principalmente, parar de ficar apontando o dedo. Ah, o problema está lá, ah, o problema da crise, o problema do Bolsonaro, o problema de não sei quem, o problema de não sei o que lá. Não, porque na hora que a gente está apontando o dedo, a gente está colocando a solução do problema também para o lado de lá. E aí a gente fica naquela, entre muitas aspas, situação de conforto, porque a gente não tem que tomar ação nenhuma, a ação é do outro. Só que aí a gente está simplesmente fazendo parte desse problema, porque se o problema é da crise, está todo mundo vivendo a crise, o mundo está inteiro lá, e a gente faz parte desse mundo. Se o problema do Bolsonaro é o presidente do país, e a gente faz parte desse país. Então o problema também somos nós, a gente está fazendo parte desse problema. E isso é a grande diferença. E a partir do momento que a gente coloca a responsabilidade para nós mesmos, ao invés de apontar o indicador, a gente vira o dedão para o peito e fala, o problema está aqui e eu vou resolver, a gente deixa de fazer parte do problema e se torna parte da solução, porque a gente começa a resolver os problemas, ao invés de ficar empurrando com a barriga e falando que o problema é do outro, a minha parte já está feita, que é a pior coisa que alguém pode falar na vida. Não é isso, Yoshida? Vamos Exatamente. seguir lá. Todo mundo fez sua parte, mas nada de bom acontece, porque está incompleto o que nós estamos fazendo, né? É isso aí. Aí ninguém faz nada. Vamos que vamos. Bom, o processo de melhoria é um processo de planejamento constante, sequências de planejamentos para ir elevando o nível com o tempo. Isso chama-se melhoria, né? E a gente tem que perceber que melhoria significa o aumentar a nossa credibilidade. Melhoria significa resolver problemas. Ou seja, se a gente chega na empresa, ó dia, ó dor, ó inferno, tem muito problema aqui, todo dia só tem problema,
você está equivocado. Feliz de você que tem problemas, porque você tem para onde evoluir. Se você não perceber, né, que problema faz parte do seu desenvolvimento, né, você foge dos problemas. E se você fugir dos problemas, você não se desenvolve. Então, você não progride, todo mundo vai progredir, menos você. Né? Então, é importantíssimo a gente ter a consciência, percebermos que nós temos que ser, a vida inteira, resolvedores de problemas. Tem gente que cria problema para se passar por herói, né? Não. Que é resolver problema eu estou num nível, para estar no outro nível, eu vou resolver todos os problemas que me impedem de estar no outro nível, né? Criar problemas só para se fazer importante já é desonesto, vou dizer assim. Né? Então, vamos lá, pessoal. E dentro desse caminho, é importantíssimo a gente aprender a perceber quem são os inimigos da performance. Se eu não consigo enxergar, não tem problema para resolver, porque se tudo que eu vejo aqui na minha frente tem dinossauro, né, que é problema gigantesco, tem elefante, leão, né, e até formiga, se está tudo na minha frente e eu não enxergo nada, eu não tenho nenhum problema para resolver. Agora, quando tem um dinossauro, pô, é uma ameaça, eu tenho que resolver, tenho que tirar ele do caminho. Se eu estou enxergando o dinossauro, né, que é o não dá para fazer, né, aí já eu tenho condição de trabalhar. Ou seja, eu preciso de equipe que enxergue o problema e enxergue o tamanho do problema. Se é dinossauro, se é elefante, se é leão, se é formiguinha, né? Então, eu tenho que saber classificar, né? E a classificação que nós sugerimos é Muri, né? Todas as condições que não dá para fazer algo, e gera os dinossauros e os monstros que nos afetam, né? Os elefantes e leões, que são um pouco menos bravos, menos perigosos, são os muras, que são as condições de incerteza, né? E as formiguinhas são os desperdícios. Né? Normalmente, todo mundo está com bazuca tentando matar a formiga, né? Com arsenal de ferramentas tentando matar a formiga, mas não percebe que tem dinossauro e elefante no ambiente, porque não está habilitado para enxergar. Né? É isso aí. Então, normalmente no mercado o pessoal fala do Muri como sobrecarga, né? Só que a sobrecarga é muito mais, Muri é muito mais do que uma simples sobrecarga de máquina ou sobrecarga de pessoas, né? Muri é condição insuficiente, que não dá para fazer mesmo. Por exemplo, se eu tenho que fazer a manutenção de uma máquina e eu preciso da ferramenta A, e eu não tenho essa ferramenta A, eu já procurei na minha mala, na minha caixa de ferramenta, não tá, já fui na almoxarifado, não tenho a ferramenta A para fazer a manutenção da máquina, eu tenho uma condição insuficiente para fazer essa manutenção. E não ter uma ferramenta não tem nada a ver com sobrecarga. Não tem nada a ver com sobrecarga. Isso é um exemplo de por que é necessário a gente fazer essa releitura que na Winners Alliance a gente faz. Outro exemplo, se amanhã eu preciso para realizar uma tarefa, eu preciso ter a habilidade, qualquer uma delas, você tem uma habilidade X, né? E para ter essa habilidade X, eu preciso passar por um treinamento, e eu tenho que realizar essa tarefa agora, e eu não tive esse treinamento, também é um muri. Não dá para esperar que essa pessoa vai fazer a atividade se ela não teve o treinamento, se ela não tem habilidade X, certo? Então, não ter o treinamento também é um muri. E isso também não tem absolutamente nada a ver com sobrecarga. Então, as condições que não dão para fazer, que não é condição insuficiente, não dá para fazer, é onde a gente entende que a gente consegue abranger tudo que é muri de verdade dentro de qualquer processo. E depois o murar. O murar, normalmente, o pessoal fala em variação, mas a variação é a consequência da incerteza. Né? A variação é a consequência da incerteza. O que eu vou enxergar lá na minha linha de produção é a incerteza. Por exemplo, na mesma equipamento, lá, fazer a manutenção do equipamento, eu precisando da ferramenta A, eu abro a minha caixa de ferramenta e aí dou uma sorte do caramba. A ferramenta A está bem em cima, eu tenho 200 ferramentas e a ferramenta A está bem em cima, eu pego a ferramenta A e começo a minha manutenção. Demoro lá 5 segundos para começar essa manutenção. Só que eu dei sorte, porque numa segunda vez, a ferramenta A pode estar lá no fundo. Aí eu vou ter que tirar as 199 ferramentas da caixa para achar a ferramenta A,
para iniciar o meu processo de manutenção. Isso significa que eu não vou demorar mais aqueles 5 segundos, eu vou demorar 5 minutos, 10 minutos para iniciar a minha manutenção. Ou seja, eu saio lá, tempo mínimo 5 segundos, tempo máximo 10 minutos. Eu tenho uma variação muito grande para esse processo. Eu tenho uma variação muito grande, que essa variação é a consequência de eu não ter certeza de onde está a ferramenta. Se ela tivesse num lugar específico lá, ao invés de dentro da caixa de ferramenta, se ela tivesse num lugar específico à mão para iniciar essa manutenção, eu teria algo estável. Sempre eu inicio a minha manutenção em 5 segundos, se eu tivesse essa ferramenta colocada no lugar adequado. Então, isso é a incerteza. E os mudados, vocês estão cansados de saber aí, aqueles 7 desperdícios, né? Excesso de movimentação, excesso de deslocamento, superprodução, tá? Isso aí vocês estão sabendo muito bem, e isso é exatamente assim. Só que o que é a característica? Que a gente tem que ter muito presente. Isso aqui serve para a gente direcionar o que a gente vai fazer primeiro, né? Vamos direcionar o que vai fazer primeiro. O que é a prioridade? Prioridade é, claro, aquela condição que não dá para fazer, né? Ah, mas André, solucionar um problema de mudar é extremamente simples. Poxa, foi só fazer uma modificaçãozinha ridícula aqui que eu demorei 1 minuto, 2 minutos e tal. Eu não posso fazer antes? Claro que pode, né? Isso é uma situação de prioridade para investimento, para recurso. Se eu puder fazer tudo, faz tudo ao mesmo tempo. Se eu puder parar tudo e eliminar tudo, para tudo ao mesmo tempo e elimina tudo. Só que isso não é uma situação corriqueira, não é uma situação normal, né? Sempre tem limitação de recursos, tem né, limitação de econômicos e recursos, pessoas. seja dinheiro, seja pessoa, seja tempo, né? Agora, eu consigo fazer tudo em meio período e não tenho problema nenhum em eliminar tudo de uma vez. Ótimo, maravilha, faz tudo, para a fábrica em meio período, resolve tudo e segue a vida sem problema nenhum no seu ótimo de produção. É isso aí, mas outra coisa que é importante, a gente tem que entender que quando a gente tem muri, né, condição que não dá para fazer, ou incerteza, condição insuficiente, murar, condição insuficiente, a gente não consegue falar, esse é o sintoma da produção, a gente não consegue falar em valores unitários. O que é isso? Eu não consigo garantir que uma peça vai sair a cada 10 segundos, X tempo. Toda peça vai sair a cada tanto tempo. Eu não consigo. Por quê? Porque a variação é muito grande. Eu tenho uma variação muito grande. Agora, se eu não tenho muri, não tenho murar, tenho só mudar, tenho desperdício na produção, eu já tenho um processo estável, eu já tenho um padrão. Então, ai, André, sério? O cara vai lá, um deslocamento para caramba e tudo, e tem padrão? Tem, porque ele vai sempre andar 20 passos para um lado e 20 passos para o outro. Eu vou ter um padrão, mas eu vou ter muita oportunidade para melhorar esse padrão, para reduzir o tempo dele. Vamos lá no gráfico, Yoshida, muda para o gráfico lá para a gente explicar, que fica mais fácil para a gente explicar. Olha lá, aqui são peças, né, na linha horizontal, peça 1, 2, 3 até 15, e na linha vertical, quantos segundos demora para fazer cada peça. Tá certo? Então, a primeira linha lá embaixo, eu não tenho nem muri, nem murar, nem mudar, eu estou livrezinho, limpo, né? Livre, leve e solto para fazer a produção. Então, você vê que é bem estável a linha, E né? aqui dá para chamar de situação ideal, né? Situação ideal, toda a peça ali vai sair com 20 segundos, né? Todas as peças saindo ali com 20 segundos. Isso esse é o limite da linha, esse é o limite da capacidade que eu tenho instalada. Toda a peça sai em 20 segundos. Agora, na outra linha, na sequência ali, na segunda, aonde eu já tenho mudar, aonde eu já tenho desperdício, eu tenho um tempo um pouco maior, porém, ainda é linear, muito próximo de linear. Eu consigo garantir que todas as peças saem em menos de 30 segundos. Eu tenho um padrão. 100% das minhas peças saem em menos de 30 segundos. E, por outro lado, 100% das minhas peças saem acima de 20, certo? Todos, né, por outro lado, saem acima de 20. Então, a variação é muito pequena. Eu já tenho um padrão. Tem oportunidade de baixar? Tenho, claro que sim. Dá para baixar até chegar lá nos 20, mas é uma variação pequena. Tá certo?
É Agora, um ganho pequeno, né? Comparando com os outros, né? comparando com os outros, é um ganho muito pequeno. Agora, na hora que eu tenho murar, na hora que eu tenho a incerteza, as variações já começam a ficar maiores, né? Então, vamos ver lá, na peça número 4, ela saiu em 30 segundos. Saiu em 30 segundos. Mas a décima segunda saiu em mais de 70. É mais do que o dobro. É muita variação. A média disso, né, 30 é o mínimo, 70 é o máximo, vai dar em 50 lá, né? Vai ter a média de 50. Só que tem peça que sai em 30 e tem peça que sai em 70. Na média, eu estou falando lá em uma peça a cada 50 segundos. Mais ou menos 50 Mais segundos. ou menos 50 segundos, né? Então, eu não consigo cravar quanto tempo eu tenho unitário. Esse é o sintoma, tá? Esse é o sintoma. E a pior situação, a situação de Muri, a última linha lá vermelha, né? É a situação que se caracteriza pelas paradas. Como a gente deu como exemplo, né? Ah, não tem a ferramenta A, não está no almoxarifado, não tem, vai ter que comprar. Vai ficar parado lá, pelo menos, se compras for muito rápido, vai ser em uma semana parado, uma semana sem fazer a manutenção. Então, aí eu tenho grandes paradas, grandes rupturas. Eu tenho até dificuldade de falar da média. Por quê? Porque eu vou começar a falar da média. Olha, a média dessa linha aqui vai ser lá em torno de 80, 70 e pouco, 80, mas desconsiderando aquela parada de uma semana por falta da ferramenta, desconsiderando aquela outra parada lá por falta de matéria-prima. Eu tenho uma certa dificuldade de falar da média, tá certo? Que é uma situação ainda pior, porque é uma situação insuficiente, não tenho condição de produção, tá certo? Então, eliminar o Muri é a minha prioridade em qualquer processo. Depois o murar e, na sequência, mudar. Se eu puder fazer tudo ao mesmo tempo, parabéns, sorte sua, mas não é a condição natural, normal de todas as empresas, tá certo? O Wildner colocou aqui, ó, reduzir a variabilidade melhora a previsibilidade. Opa! Previsibilidade. Previsibilidade, isso, beleza, saiu. Ufa, vamos lá, é isso mesmo, Wildner, tá certinho. Eu consigo ser mais previsível na hora que a gente tira esse monte de variação. Certo, e o seu E Yoshida? Vamos seguindo que o tempo perfeito. já está E passando, sim, vamos lá. sim. E só reforçando aqui, pessoal, mudar, né? Todo mundo está tentando eliminar, né? Mas pouca gente está se preocupando com o Muri e Murar, e principalmente com com a leitura padrão, né? Essa releitura faz a sua capacidade de enxergar realmente o problema que está te afetando, e com isso você tem possibilidade de resolver e conseguir, né, chegar no padrão e depois continuar melhorando. Daí, na sequência, pessoal, para eliminar esses MUs, eu tenho que trabalhar com 5S trabalho padrão, né? E 5S trabalho padrão não é aquele para porque vem visita, limpar porque vem visita, ou trabalho padrão porque vai ter uma auditoria e documentação tem que estar em dia por causa da auditoria. Perceber que isso é importante para todo dia eu garantir os resultados, fazer a nossa equipe perceber isso também faz parte do nosso dia a dia de preparar o nosso pessoal para estar apto para ter resultado expressivo, né, e performance boa, né? É isso aí. Então, Então, só por favor, Borgomani. Então, é importantíssimo a gente entender que o 5S e o trabalho padrão não é porque vem auditoria. O 5S é uma ferramenta de gestão para evidenciar problema. De novo, 5S é uma ferramenta de gestão para evidenciar problema. Por exemplo, se eu tenho uma máquina que está vazando óleo, só que a minha máquina ela está toda suja, toda cheia de óleo, de graxa, tal, eu não vou conseguir ver uma gotinha de óleo caindo. Só que essa gotinha de óleo caindo, se deixar, vai esvaziar a reserva de óleo da máquina. E E reserva vai, de óleo da máquina zerada vai queimar um motor, vai queimar uma transmissão, que é muito mais caro do que trocar lá uma borrachinha, né? Uma arruelinha, o famoso O-ring, né? Ou um retentor, que custa lá uma porcaria. Agora, trocar o motor custa e custa muito caro, né? Custa muito caro. E isso a gente só vai conseguir na hora que tiver um 5S bem feito, para enxergar uma gotinha de óleo que está caindo lá da máquina.
aí eu vou lá, troco o O-ring, que é muito mais rápido de fazer essa troca, essa manutenção, muito mais fácil de fazer essa manutenção, muito mais barato de fazer essa manutenção para a empresa, e a gente evita grandes perdas, porque a gente faz um 5S bem feito. Então, fazer 5S é importante para mim, para evitar que a máquina quebre, é importante para eu poder ter condição de trabalho, para eu deixar o meu ambiente de trabalho melhor, ter mais segurança, não escorregar na poça de óleo que for formar, e coisas assim, tá certo? Então, segue lá, Yoshida, que a gente tem um exemplo muito bacana no próximo, né? Que aqui a gente está falando de padrão, né? Essa linha que está aí embaixo é o padrão que eu tenho. Por exemplo, eu faço 10 peças por hora, tá? Eu faço lá, consigo produzir 10 peças por hora. Só que aí o que acontece? Eu tenho esses vermelhinhos que são probleminhas que vão acontecendo, pequenos probleminhas. Por exemplo, aquele vazamento que eu falei na máquina lá, né? Eu produzo 10 peças por hora, mas na última hora produziu 9. Produziu 9. Por quê? Porque está vazando. Só que aí é aquele negócio, né? Aí o Yoshida vira, Borgomoni, é só 9, tá bom, 9 tá bom, segue aí, precisamos entregar. Tem que continuar entregando a produção. Entrega aí, entrega a produção, vamos lá, vamos que vamos, embarriga isso aí, depois a manutenção que se vire com essa história. E aí vai, aí produz 9, 9, 8, 8, 7, e de repente, pumba, estoura o motor. Por quê? Porque acabou o óleo de dentro da máquina. Aí tem essa parada de linha, tem a parada da produção. Aí dá um problema do caramba. Aí desce todo mundo na produção, aquela loucura. Pô, aquela bagunça, aquele negócio maluco. Cadê o motor? Né? Não tem motor Cadê? reserva. Não tem motor, lógico, vai ter que comprar e vai demorar e tal, ruptura. E isso que significa? Essa bagunça toda acontece porque eu não me preparei para uma situação de anormalidade. E, principalmente, antes da anormalidade, eu não atuei enquanto era uma situação padrão de normalidade, né? Isso. Onde então, tem pequena variação. Isso, quando tem a pequena variação, eu resolvo. Tem pequena variação, eu resolvo. Tem pequena variação, eu resolvo. Mesmo fazendo isso, pode queimar o motor. Então, se eu estiver bem preparado, eu vou ter motor reserva, o motor vai estar no mezanino do lado do motor principal, que é motor importante na minha operação, e eu estou pronto para me restabelecer logo. Então, o pensamento é, até para a normalidade, eu tenho que buscar estar bem preparado, bem organizado, para poder reagir de forma adequada. Para gravidade altíssima, para gravidade média, não importa, mas eu tenho que estar treinado, preparado com os recursos necessários, equipe preparada para fazer as contramedidas, porque eu não sei quando pode queimar uma lâmpada, como queima o motor, mesmo, né, trabalhando, né, na condição normal de uso, né? Quando a gente faz mau uso, é pior ainda a situação, mas fazendo bom uso, assim mesmo o motor é suscetível a queimar, assim como lâmpadas, porque tem uma vida, né, que estatisticamente pode queimar mais cedo ou mais tarde, né? É isso aí. Bom, então, o Marcelo fez uma colocação aqui que é muito legal. Ó, na nossa empresa, levamos anos para entender que o 5S não era perfumaria, e sim uma necessidade contínua, que agora vai. Fantástico, Marcelo. Isso acontece, não é só na firma que trabalha, não. É um monte. O difícil é perceber que isso é necessidade. Vocês já se diferenciaram da grande maioria, tá? Parabéns, legal. Muito bacana essa colocação. Vamos lá. E o importante aqui também, né, gente? Na hora que a gente tem essa estabilidade, né, a gente mantém, a gente entende que normalmente boa parte da empresa trabalha para manter essa situação, porque é onde é o ganha-pão da empresa, é o dia a dia. A gente tem que manter esse nível e ter estabilidade para a gente fazer o processo, né? E normalmente nas empresas tem lá um pessoal que mantém boa parte da empresa e aquele grupinho seleto do pessoal da melhoria, que infelizmente muitas vezes é colocado como pessoal de elite, e aqui é, né, a PM e a tropa de elite, né? É aquela diferenciação. Só que isso começa a gerar conflito entre os departamentos, né? Começa a gerar uma série de conflitos entre os departamentos. Então, o que é importante? A gente tem que entender que quem mantém e quem melhora são igualmente importantes para a empresa. Igualmente importantes para a empresa. E a gente tem que deixar isso muito claro. Por quê? Porque a comunicação entre quem melhora e quem mantém tem que ser muito próxima, tem que ser muito justa, muito unida. Justamente porque esse pessoal que está aqui na base
mantendo tem muito know-how, muito conhecimento da operação atual. Sem saber isso, eu não posso criar o próximo, né, Borgomoni? É exatamente isso. Quem está no melhorar tem que entender qual que é a dor do processo, o que incomoda, né? Qual a dificuldade. E quem sabe disso é como o Yoshida falou, quem está lá no manter, quem está lá todo dia com a mão na massa. E essa comunicação bem feita vai fazer com que a gente comece aquele melhorar e nascer bem. O próximo etapa, o próximo nível, sair lá das 10 peças por hora para 15 por hora, só vai acontecer se eu solucionar os problemas e as dificuldades que eu tenho aqui no dia a dia. E aí sim eu consigo dar um passo certo e firme, que não fica aquele negócio, aquela sanfona, né? Passo para frente, passo para trás, passo para frente, passo Dente para de trás. serra, né? Dente de Vai, serra, dente de sobe e serra, né? desce, Vai e sobe. volta, vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer essa mudança, eu resolvi os problemas na raiz, de verdade. Treinei todos os operadores, tenho o equipamento adequado, fiz lá a FIT, né? Ou a POP, né? Ou a folha de instrução de trabalho, né? Deixando, formalizando como é que tem que ser esse trabalho, instruindo todos os operadores, inclusive o da manutenção, todo mundo sabendo o que tem que ser feito para estar no próximo nível. Manter um nível mais elevado, normalmente é mais difícil, mas se está todo mundo preparado, com a instrução bem feita, com o treinamento bem feito, as coisas vão e não retornam para o nível anterior. Tá certo? Vamos seguindo, Yoshida. O Lucas colocou aqui, ó, todo problema grande de um dia foi um problema pequeno comum. Pura verdade. Pura verdade. Aquilo que a gente embarrigou, aquilo que a gente procrastinou, deixou para depois, vai crescendo. Isso é um fato. Isso é um fato. E aquilo que é urgente hoje já foi importante só um dia com tempo para pensar. E se você não resolveu enquanto dá para pensar, fazer cronograma, fazer estratégia, melhorar, você vai sofrer demais resolvendo o problema urgente, porque daí vira aquela história do bombeiro, né? Apagar incêndio, vira o bombeiro, não tenho tempo para nada, tal. Se você está nessa situação, é porque ficou muito tempo sem resolver os problemas pequenos lá atrás. Então, para colocar o trem no trilho de volta, fica muito mais fácil, muito mais difícil, é muito mais dolorido quando desanda desse jeito. Certo, Yoshida? Certíssimo. Bom, agora dessa sequência para frente, nós vamos passar por alguns tópicos só citando, né, sem aprofundar muito. Mas daqui para frente é importante a gente trabalhar reduzindo o lead time, ou seja, o tempo de atravessamento dentro da nossa empresa, e cada processo por onde passa, né, o nosso produto ou serviço também, né, nós temos que nos preocupar em reduzir o tempo. Ou seja, eu estou aumentando a performance, estou melhorando o resultado, né? Outra parte que é importante, isso aqui inclusive faz parte da história do Yoshida, Nagaré significa fluxo, e Nagará significa enquanto. E quando eu li o livro do Taiichi Ohno, né, do Sistema Toyota de Produção, estava falando Nagará, 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 e eu achando, pô, o cara está falando de fluxo. Eu fui riscando o livro porque está traduzindo errado. E, na verdade, eu que não sabia que existia Nagaré e Nagará, né? E quando começou a não ter sentido nenhum, né, eu tentar entender como fluxo, né, eu quis trabalhar, né, resolvendo, tratando tudo como Nagaré e não deu certo. Daí que eu consegui entender que existe o Nagará. Tudo que está acontecendo, né, tem fluxo que tem que estar fluindo, tem fluxos auxiliares acontecendo enquanto eu estou fazendo isso. Assim como agora há pouco, né, nós falamos que enquanto tem uma equipe mantendo, tem outra equipe trabalhando para melhorar, né? Bom, outro ponto importante, gestão e Kaizen andam juntos. Todo Kaizen necessita de gestão, e a gestão é para promover melhoria. Então, a gente tem que começar a perceber que muita coisa que acontece à nossa volta anda em pares, andam juntos. 5S e trabalho padrão são irmãos também que andam juntos. Para ter um padrão que funcione, eu preciso de 5S. Para 5S funcionar, eu tenho que pensar em padronização, ok? Bom, aqui, só para citar, aplicar, a gente tem que enxergar os MUs para resolver problemas. Nesse exemplo onde foi resolvido o problema, eu fui numa empresa, tinha um problema sério, a gente aplicou uma técnica chamada isolamento de anéis, ou seja, agrupou e organizou tudo, né? Enxergamos os MUs, né? E criamos um cronograma, né, que tinha várias fases, implementação de fase 1, fase 2, fase 3, ou seja, o que a gente quer dizer aqui? Que nenhuma atividade pode sair sendo feita
sem pensar. Você cria um plano, o que vai fazer, vai monitorando e vendo a evolução, né? Mostra todos os ganhos, o antes e depois de cada ganho. Na verdade, tudo que o antes e depois estava já dentro do plano, né? Tem um plano, né? Porque para que tem que ter o plano? Se eu faço tudo sem dizer o que estou fazendo, todo mundo acha que eu não estou fazendo nada. Agora, se tem um plano, eu consigo ver se está adiantado, atrasado, se tem problema ou não tem problema, né? Por exemplo, nessa parte aqui do cronograma está atrasado. Quando as pontinhas estão para frente em relação à linha vertical, está adiantado, eu consigo enxergar visualmente o status. E, principalmente, né, esse aqui era um relatório semanal que era feito, se você não faz o relatório semanal, o pessoal não enxerga que evoluiu de uma semana para outra. Se o pessoal não está enxergando a evolução, acha que nós não estamos trabalhando ou ficam inseguros. Então, para transmitir segurança, você tem que ter, né, construir credibilidade tendo o plano e mostrando o avanço do plano, né? E vai fazendo isso, criando, né, a situação, e de antes e depois também, né, o próprio reporte serve para o aprendizado das pessoas, porque daí as melhores práticas, nesse aqui foi o plano são fotos da linha modelo, então a gente fez toda a evolução da atividade na linha modelo e depois fez a linha Yokoten, ou seja, a transferência para todas as linhas, né? Então, o processo é esse, eu tenho uma visão estratégico, tático, operacional, faço a equipe se juntar, aplico as técnicas, inclusive essa de reportar, né? E aí todo mundo junto, né, com a atitude adequada, né, alcançamos o sucesso, ou seja, conseguimos fazer valer esses valores. Eu venço, eu me preparo, me desafio, crio senso de equipe, a equipe funciona e a gente tem a alegria de ter os resultados, né? Então, esse é a importância, né, o tema de hoje é a importância de fazer perceber, a importância de fazer perceber que precisa enxergar, a importância de perceber que existem os 3 Mus, a importância de saber que eu tenho que evoluir e é isso aí, para eu conseguir evoluir, eu tenho que trabalhar planejadamente e trabalhar planejadamente, enxergando os problemas e resolvendo os problemas, nós criamos credibilidade, nós crescemos, nós evoluímos, né? Todo o nosso método de treinamento, né, inclusive vai ficar bem claro no próximo sábado no workshop, é baseado em você ver uma situação atual que não está muito boa e o que eu fiz para evoluir para o outro nível, né? Então, fazer perceber o quanto que pode se ganhar e o quão simples também são as oportunidades que estão no caminho, desde que o nosso olho esteja calibrado para enxergar, né? E também nós entendamos todo o processo de fazer Kaizen. Então, eu crio o padrão, mantenho, melhoro, né? Faço o pessoal se comunicar direitinho, as equipes que mantêm, as equipes que melhoram, e aí é um processo contínuo, né? Construindo esse resultado. Maravilha. Só tira o share aí, Yoshida, por gentileza. Então, nossa imensa gratidão a cada um de vocês. Lembrando que no nosso próximo sábado, né? O próximo sábado a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional. Quem ainda não está inscrito, clica lá, se inscreve, que a gente vai fazer. O nosso workshop é totalmente gratuito e você ainda tem direito a um certificado de participação. Quem já está inscrito, manda para os amigos. Quem ainda não se inscreveu, clica lá, faz a inscrição e a gente vai estar junto no próximo sábado, o dia todo, que vai ser muito bacana. O Marcelo colocando aqui, muito agregador, obrigado pela disponibilidade de tempo para ensinar. Imensa gratidão, a gratidão é toda nossa, Marcelo, e vai ser um prazer ter você também no nosso workshop, que vai ser muito bacana para a gente poder estar aprofundando um pouco mais e mostrando com dinâmicas, né, que é muito mais legal do que apenas a aula teórica. A gente vai estar mostrando fazendo as dinâmicas, né, fazendo exemplo para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona a aplicação dessas técnicas, tá certo? Nossa imensa gratidão, é um prazer enorme a gente estar por aqui, a gente tem um prazer enorme em estar aqui fazendo essa aula para vocês, entregando esse conteúdo, para a gente conseguir estar impactando as pessoas, porque isso é o nosso propósito de vida mesmo, iluminar as pessoas, né, levar a luz, aí levar a iluminação para as pessoas, porque na hora que é aquela história da vela, né, que vai acendendo as outras todas, na hora que a gente vai transmitindo conhecimento, é exatamente assim. A gente vai iluminando as outras e a nossa luz não se apaga, e sim se multiplica, levando a luz para muitas pessoas, fazendo esse mundo iluminado, esse mundo muito melhor,
porque na hora que a gente transmite conhecimento, a gente impacta as pessoas e faz com que essas pessoas também consigam impactar outras pessoas. E isso é o nosso propósito de vida, não é isso, Yoshida? Exatamente. Enquanto estamos caminhando nessa grande jornada, estamos brilhando, né? Ou seja, emanando, né, conhecimento e valores. Tem muita gente também brilhando à nossa volta, vamos captar o máximo que nós podemos, né? E nesse processo de captar valor, conhecimento e valores e transmitir, nós estamos perpetuando todo mundo que carregou esses conhecimentos e valores até agora. Então, a nossa vida acaba se tornando, né, com um propósito muito assim importante que a gente nem percebe o quão importante que é. Preservar, cultivar e entregar valor para a próxima geração, para ela poder evoluir mais que a nossa, né? Isso Isso é aí, a gente importantíssimo. assim transforma tudo que a gente quiser, transforma o lugar que a gente trabalha, o lugar que a gente vive, a cidade que a gente vive, o país que a gente mora, se a gente quiser de verdade, a gente transforma o mundo. Então, nossa imensa gratidão para cada um de vocês. Amanhã a gente não tem live, amanhã é descanso, domingo, né? Um ótimo final de semana para todo mundo, mas na segunda-feira a gente volta às 20h59 e a gente vai estar recebendo aqui o Marcos Minoro, né, que tem uma agência, uma consultoria de RH, que atende a Toyota, atende uma série de multinacionais, pessoa fantástica, parceiraço nosso aqui, e a gente vai estar a semana que vem inteira fazendo lives todas as noites, sempre às 20h59, que vai ser o nosso horário aqui de encontro para a gente poder estar fazendo essa troca de experiência que é muito legal, tá certo? Imensa gratidão a cada um de vocês, um ótimo Gratidão, final de bom fim de semana, semana. e a gente Tchau, aguarda todo mundo tchau. na segunda-feira. Até mais, tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.